Vamos estudar a Bíblia? 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações. Louvado seja Deus! Estamos estudando Provados pelo Fogo. O tema desta semana, a gaiola. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, então faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Não se esqueça, inscreva-se neste canal e continue orando por esse canal. Bem, estamos aqui num estudo maravilhoso sobre, então, provações. Durante todo esse tempo estamos estudando sobre provações e essa semana tem como tema a gaiola. É interessante que a ilustração que é usada aqui na introdução nos fala sobre alguém tem um pássaro e deseja que ele tenha um aprendizado de um novo cântico. Então, cobre esse pássaro, cobre essa gaiola ali com um pano escuro e nas trevas, onde não há então nada que desvie o olhar do pássaro, ele vai aprender um novo cântico com mais facilidade. Bem, quem faz isso? O próprio dono do pássaro. Bem, aqui nós temos então alguma coisa de referência para a nossa vida. Às vezes nós passamos por dificuldades, provações e tentações, mas às vezes o próprio Deus permite que passemos alguma coisa para termos grandes aprendizados. Que maravilha! É isso que a lição dessa semana vai tratar. Por isso, a primeira referência é a de domingo, indo à terra prometida por um beco sem saída. Moisés havia conduzido o povo do Egito até o Mar Vermelho. E chegando diante do Mar Vermelho, eles tinham montanhas ao redor, o exército de Faraó atrás. E o que fazer? O povo então ficou num estado de nervo e eles passaram a clamar a Deus. E Deus então abriu o Mar Vermelho e eles passaram a seco. O que, intentando o Faraó, foi então afogado. Veja o que Deus quer nos trazer, queridos. Deus está conosco. Deus deseja que nós confiemos que Ele é todo-poderoso. Ele pode abrir o Mar Vermelho. Ele podia abrir as montanhas se Ele quisesse. Ele poderia fazer descer fogo do céu e cair sobre o exército de Faraó. Deus pode tudo. A lição de segunda-feira nos chama a atenção que o povo de Deus pode passar por situações difíceis como a falta de água, como o encontrar águas amargas. Imagine, o povo de Deus no deserto, naquela situação toda, e eles sentiam sede, e agora então encontravam água, só que aquela água não era apropriada para beber, a água era amarga, a água não era saudável, poderia então trazer para eles problema. E ao invés de confiar em que o Deus que abriu o Mar Vermelho poderia solucionar o problema da água, mais uma vez eles blasfemaram contra o Senhor. E Deus então se apresentou para eles e resolveu o problema da água. Deus deseja que nós confiemos que Ele está no nosso meio, que Ele pode resolver o nosso problema, que Ele está vendo as águas amargas que nós somos forçados a beber e Ele pode transformar essas águas amargas em águas doces. Bem, na lição de terça-feira, encontramos então Jesus na tentação do deserto. Mais uma vez, encontramos aí uma situação bem atípica. Jesus, ele é batizado e ele sai então ali do batismo e é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele fica 40 dias, 40 noites em oração. E aí então Satanás chega para tentar. E a primeira tentação que Satanás coloca na vida de Jesus é aquela tentação que tem a ver com a fome, já que ele estava ali há muito tempo sem se alimentar. E agora então o inimigo quer que ele transforme as pedras em pães. E Jesus o repreende com a palavra e diz, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, nas três tentações, Jesus rebate com a palavra e o inimigo então é espantado, o inimigo então é expulso ali da presença de Jesus. Aqui nós temos lições espirituais maravilhosas. Primeiro, podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo a uma situação de provação, a uma situação desafiadora. E devemos então confiar em Deus e usar não a nossa palavra, que não tem poder nenhum, mas usar a palavra de Deus, que tem todo o poder para repreender o inimigo. Na quarta-feira, nós temos um legado duradouro.
Pedro, falando em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, que as provações que nós estamos passando aqui, que o contristamento, que a tristeza vai ser superado por uma grande alegria, que nós vamos exultar. Isso vai ser quando Deus achar necessário na volta de Jesus. Seremos então felizes para sempre. Por enquanto, viveremos aqui momentos de alegria e momentos de tristeza, e Pedro está falando que nós devemos receber isso como aprendizado e esperar que vai chegar então o momento certo. Bem, diante disso nós temos a história de Alex, provado pelo fogo, na lição de quinta-feira. Alex era um jovem que ele vivia nas drogas, vivia perdido, mas um dia alguém levou a mensagem para ele, ele aceitou Jesus como Salvador, e ele se batizou, e ele queria ser um pastor, e ele foi então estudar teologia, e de repente as coisas se desandaram, tudo deu errado, ele não teve mais condições de completar o curso, os seus amigos o abandonaram, levantaram falso contra ele, e por fim ele ficou tentado a voltar então para as drogas. Tudo aconteceu na vida de Alex como nada que ele esperava antes. Mas ele tinha certeza que foi Deus que o chamou, porque aquilo tudo aconteceu na vida dele. Que palavra você diria para Alex? Que consolo você daria? Bem, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Quer seja coisas negativas ou positivas, todas as coisas no final vai dar certo para quem serve a Deus, porque quem serve a Deus está sob a proteção divina. Bem, devemos, querida, aprender tudo isso com a lição dessa semana. E é isso que a lição quer nos ensinar. A gaiola, você e eu, precisamos entender que devemos passar pela prova de fogo, mas confiando no Senhor. É seu desejo confiar no Senhor? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, nossa gratidão por esses ensinamentos maravilhosos da lição dessa semana. Nos ajude a pôr em prática e viver uma vida de esperança em nome de Jesus. Amém.